Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna e do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai. Bem-vindo ao episódio 32 do podcast semanal Futebol das Arábias. Eu sou o Pedro Correia. E eu sou Leonardo Mataruna. E vamos mais uma vez abordar temas do futebol brasileiro, do futebol português e também da UAE Pro League dos Emirados Árabes Unidos. Estamos, como sempre, disponíveis em várias aplicações de podcast e também na página de Facebook Quarentena da Bola, por Remo Jonatas. E vamos, como sempre, começar pelo Brasil. Parece que há muitas notícias, mas não são assim muito boas, vindas do futebol brasileiro, correto? É verdade, Pedro. Olha, a semana foi uma semana movimentada no futebol brasileiro. A gente teve aí o Cruzeiro, que vai receber uma punição, na verdade já recebeu a punição da FIFA, né? E vai começar a Série B com menos 6 pontos. E agora a diretoria do clube tenta reverter esse quadro, né? Esse quadro se deu em decorrência do volante Denilson na temporada de 2016, que atuou em 5 partidas com a camisa cruzeirense, mas não estava aí devidamente com o pagamento em dia, né? Então fez aí com que a FIFA gerasse uma multa, né? E agora o Clube Mineiro tinha até a última segunda-feira para realizar o pagamento de 850 mil euros ao Aluarda, né? Em valor que já beira já os 5 milhões de reais. Era isso que eu te ia perguntar, se esse Denilson era um que tinha jogado aqui no Aluarda, que tinha jogado no Arsenal também, se era esse mesmo Denilson, e pelos vistos é. É, ele mesmo. E o Clube Mineiro ainda tentou negociar, através do seu superintendente jurídico, né, um parcelamento desse pagamento com o clube aqui dos Emirados Árabes, mas não teve sucesso não, né? Ainda mais em tempo de crise, em tempo de Covid-19, dinheiro faz toda a diferença ali. Agora, o clube ainda vai ter que tentar negociar um novo prazo para o pagamento e, se não pagar, vai receber uma multa definitiva que pode comprometer, inclusive, a participação no restante da competição, né? Então, assim, essa dívida que foi contraída é uma das que chama a maior atenção no momento, né? Um momento que é considerado como que é um caos, né, na trajetória do Cruzeiro, porque o Cruzeiro, pela campanha que fez na última temporada, acabou sendo rebaixado e agora vive aí um momento complicado para tentar pagar essa dívida. Nós em Portugal costumamos dizer que uma desgraça nunca vem só, não é? Neste caso, para o Cruzeiro é mesmo isso que está a acontecer, uma desgraça nunca vem só. Já tinham problemas diretivos, que eram o ano passado, depois, entretanto, caíram para a segunda divisão e agora mais este problema. Achas que vão ficar por aqui os problemas ou vamos ter mais notícias do Cruzeiro? Não, ainda tem mais notícia aí. O clube acumula ainda uma outra dívida superior de 80 milhões só em contratações, né? E tem até 29 de maio para pagar a compra do atacante William, que em 2014 veio da Ucrânia, né? Do Metalist Kharkiv, e não acabou aí não recebendo o pagamento, né? 80 então, milhões de quê, Léo? de reais. Reais? Bah, menos mal. Se fosse de euros ou dólares era bem pior. Mas são 20 milhões, né? Mais ou menos isso aí. Sim, convertendo é muito dinheiro, milhões. é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então aí o Cruzeiro agora vai tentar correr atrás com não só essas duas dívidas, mas tentar recuperar aí o prestígio junto não só à FIFA, mas também junto aos seus torcedores, né? E por falar em prestígio, Pedro, essa semana também o presidente da República, Jair Bolsonaro, se reuniu com o presidente de 2 clubes cariocas, o Flamengo e o Vasco. Foi algo bem interessante porque, uma vez que existe o lockdown na cidade do Rio de Janeiro e no estado, os clubes estão impedidos de treinar, né? Mas, ao mesmo tempo, os clubes estão preocupados aí com o retorno da prática futebolística e também com a questão dos patrocinadores e os investimentos que fazem gerar
o futebol. Sabendo que o presidente da República do Brasil tem o apelo, né, para que as pessoas voltem a trabalhar, voltem para as ruas e que a economia não se trave, os presidentes dos dois clubes então procuraram o presidente da República tentando negociar um treinamento dos times em Brasília. Mas aí você vai falar assim, pô, o presidente fala do país, não fala sobre o Distrito Federal, sobre uma cidade em si. Mas aí é que mora a questão. O prefeito do Distrito Federal ele ofereceu já o estádio Mané Garrincha, né, que é o estádio de Brasília, para que as equipes do Rio de Janeiro, sabendo que as equipes lá não podem treinar, se elas quiserem ir para Brasília, agora elas podem. E tem uma questão que o prefeito de Brasília, ou perdão, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ele é flamenguista fervoroso, fervoroso. Então falou assim, vem para cá e a gente adapta tudo para vocês treinarem. Podem trazer as famílias dos jogadores também para ficarem nesse período com os atletas. E assim algumas partidas podem ser realizadas pelos times, voltando com que a televisão faça as transmissões e os patrocínios continuem em funcionamento com esses clubes. Pedro. Olá, eu queria te fazer uma pergunta, aliás, algumas. Esse estádio em Brasília que tu estás a falar, é o estádio que foi usado para a Copa? Exato. É uma Mas não tem nenhum clube lá a jogar regularmente, certo? Em Brasília? Não tem. Não. Portanto é daqueles estádios que foram construídos, mas não estão a ser regularmente utilizados, não é? Como o do Amazonas também, etc. Mas na verdade o Mané Garrincha ele já existia, era um estádio que já existia, mas que o uso pela primeira divisão é muito pequeno do Distrito Federal. Né? Então, assim, é uma boa oportunidade, né, para a retomada dos treinamentos. E como Brasília é uma cidade planejada, né, diferentemente das outras cidades do Brasil, é uma cidade que não existia e que foi totalmente desenhada arquitetonicamente para separar as áreas de trabalho, as áreas de o setor. A Brasília é dividida por setores, né? Então você tem lá setor hoteleiro, né? Só tem hotéis. Em cada um dos setores residenciais, né? Na asa sul, na asa norte, porque ele tem um desenho de um avião, né? Então você tem comércio comum, como farmácia, padaria e supermercado. Mas se você quiser ir aos grandes hipermercados, estão todos numa região, e assim é Brasília. Né? Então, se torna muito mais fácil o controle dos jogadores em Brasília do que numa outra cidade. Isso talvez seja um indicador de favorecimento para que o rubro-negro possa voltar em ação, assim como o Vasco da Gama. Os clubes Clarifica-me também... só uma dúvida, Léo. O presidente Bolsonaro é torcedor do Palmeiras, correto? Ou estou confundido? Não, acho que ele é torcedor do Al-Ahly. Do Al-Ahly ele tem uma camisa, está sempre a usar, não é? Ele é torcedor, se eu não me engano, do Palmeiras, cara. Eu tenho ideia que sim, não tenho a certeza, mas tenho ideia que sim. O presidente da República Portuguesa, o Marcelo Rebelo de Sousa, é torcedor do Sporting de Braga. Que ele afirma isso muitas vezes, é torcedor do Sporting de Braga. Agora, o presidente Bolsonaro, eu tinha ideia que era torcedor do Palmeiras, mas não tenho certeza, porque eu acho que também já ouvi no Santos, não estou em erro. O que acontece é que ele fala que no Rio de Janeiro ele tem um time, né? Então ele já apareceu com camisa do Botafogo, já apareceu com camisa do Corinthians, já apareceu com camisa do Flamengo, né? Então até do Al-Ahly já apareceu também, portanto. E do Al-Ahly. Mas aí no fundo ele fala que ele não tem um time, ele tem alguns times do coração, né? Tanto que quando o Flamengo se classificou para Libertadores da América, né, ele apareceu aí com a camisa do Flamengo, né? Mas você pode facilmente encontrar fotos na internet dele com a camisa do Vasco, do Palmeiras, do Flamengo, enfim.
ele é uma pessoa que acaba, de uma certa maneira, apoiando, né, o futebol como um todo, né? Eu lembro do Renato Gaúcho, que agradeceu, inclusive, uma vez uma ligação que recebeu após uma vitória, né, do presidente da República, né, dizendo justamente isso, né, que independente do clube dele, do clube que ele torce, ele apoia o desenvolvimento do futebol. E isso é algo bem interessante, né, por saber que o governante está ali apoiando o futebol a qualquer preço. E por falar em apoio, né, a data principalmente de hoje, que a gente grava o podcast, que é o dia 20 de maio, é o dia de comemoração do 13º aniversário do 1000º gol do Baixinho, do Romário. É o Romário. Senador Romário, não é? Senador Romário. Romário aí, como se dizia, ele é o cara que marcou, né, os times como o Vasco da Gama, o Flamengo, times que ele passou aí e o América, né? O América, que era o time do pai dele, que ele prometeu ao pai que jogaria no América até o fim da carreira e jogou lá, né? Mas então, importante lembrar que esse Baixinho que encantou tanto os vascaínos e os torcedores do Brasil pelo mundo, é um dos poucos jogadores do Brasil que chegou ao 1000º gol, né? Então, vale lembrar que quando ele marcou o 99º gol, foi em 25 de março, numa goleada de 3-0 sobre o Flamengo, que ele quase fez o 1000º gol do mesmo clássico, que foi parado ali numa defesaça do Bruno, né, o goleiro Bruno, aquele do escândalo. Ele disse que iria chegar ao 1000º gol e chegou, né? Então, foi de penalti, não foi? Foi. Ele já tinha, na época ele tinha 41 anos, né? Então, assim, o tempo voa, né? Rapidinho aí. Mas é algo que vale lembrar, né? Que o Romário é um cara que se marcou a minha infância, marcou a vida de muitos brasileiros, né? Sim, eu acho que ele como finalizador foi brilhante, de facto. Acho que foi. Era o cara que estava sempre ali na frente, sempre para concluir, né? Bola no pé dele, na frente era gol, não tinha dúvidas, né? E ele é certeiro assim também na política, né? Então vale lembrar que os colegas dele lá em Brasília ficam meio sempre desconfiados, porque ele, se der bobeira, ele marca o gol, marca a pergunta e vai atrás do que ele prometeu, né? E por falar que vai atrás do que prometeu, a gente não podia deixar de falar da promessa dos clubes em tentar voltar com as atividades do futebol ainda nesse primeiro semestre, né? Os clubes de futebol do Brasil já chegaram a testar mais de 1000 jogadores e membros de comissão técnica. Alguns clubes chegaram a testar também os familiares, né? Então, assim, dentro desses 1000 exames realizados, cerca de 6,5%, ou seja, 65 casos deram positivos para o coronavírus, né? Só na última semana o Flamengo realizou 300 testes reunindo jogadores, membros de comissão técnica, funcionários e familiares. E nunca se testou tanto no futebol brasileiro, né, em respeito de uma doença ou de uma pandemia, a saúde dos jogadores. Até agora, já 14 clubes realizaram os testes e ainda espera-se que outros novos casos de Covid venham a aparecer, mesmo com testes que tenham dado negativo. Léo, desculpa a pergunta, qual é o ponto da situação neste momento em termos do regresso das competições? Eles estão à espera desses testes para saber o que vão fazer? É possível regressar com os estaduais ou vão regressar eventualmente direto no Brasileirão? Tens alguma informação sobre isso? Não, ainda não tem isso claro, Pedro. Os testes, a questão da testagem é um dos indicadores, né? Mas é como eu estava falando, independente dos testes feitos, existem 3 tipos de testes, né? Um teste que é aquele que faz a coleta do material dentro do nariz com um cotonete, né? Com um bastonete, um algodão na ponta, né? Que é o chamado RT-PCR, né? É um teste mais caro,
que custa cerca de $50, né? Mas é o teste que tem maior precisão, né? Mas demora um pouco a sair o resultado, né? Essa coleta pode ser feita tanto dentro do nariz quanto pela garganta, coletando ali a mucosa e examinando depois em laboratório. Mas os outros 2 testes, né, que são testes sorológicos, um é por meio de sorologia venosa, ou seja, né, tirando o sangue com uma agulha na veia do braço, e o outro é o teste de sorologia rápida, né, com aquele furo na ponta do dedo, né, como tem alguns indicadores que muita gente usa em casa, né, para ver indicador de glicose. E tanto os 2 testes eles demoram cerca de 10 a 15 minutos. Né? Só que a confiabilidade dos dados não é a mesma do que o teste chamado RT-PCR, né? Que além de ser o mais caro, é o que utiliza melhor controle laboratorial. Então, assim, o segundo clube que mais realizou teste foi o Avaí, com 149, mas dentre esses a maior parte dos testes são os testes rápidos, né? Que tem um custo menor e consegue aí ter também um maior alcance, né, de testagem. O Avaí E está na segunda divisão, não está? Exato, exato. Pronto, que é o clube onde estava o Augusto Inácio, que já entretanto já saiu, mas era o clube onde estava o Augusto Inácio, se não estou em erro. Era o Avaí. E agora o teste também está sendo levado ao futebol feminino, né? Principalmente no Amazonas, que é um dos estados mais críticos do país e que tem apontado um número alto de jogadoras contaminadas. O que acontece é que a região tem um número muito baixo de hospitais e a questão dos indicadores de higiene ainda são bem questionáveis, né? Então faz com que a contaminação seja ainda um pouco superior do que os demais estados. Mas agora a ideia é que se possa testar aí o maior número possível de jogadores da primeira divisão, tanto masculino quanto feminino, para que o retorno das atividades possa ocorrer ainda antes do primeiro semestre. E por falar de retorno das atividades, a Bundesliga, que é a liga alemã, voltou com as atividades nessa última semana. E, por incrível que pareça, já era esperado algumas lesões, mas o número de lesões dos jogadores foi ainda considerado um pouco alto, em função justamente dessa parada, né, que antecedeu ao retorno. Essa parada foi dada pelo lockdown do país e que fez com que muitos jogadores parassem seus treinamentos. E, é claro, né, o ritmo da Bundesliga é um ritmo muito intenso, né, fazendo com que a exigência da capacidade cardiorrespiratória e motora dos atletas seja levado ao extremo. Fato que gerou essas lesões. Mas tiveram alguns pontos bem interessantes, Pedro. Quais, na tua opinião? A coletiva de imprensa, que não existe mais. Não? Né, não tem coletiva de imprensa. Teve uma entrevista feita com um microfone com um cabo gigantesco que ia até o cabo, e os jornalistas ficavam da arquibancada coletando o áudio que saía de um único microfone. Um outro detalhe também foi em relação ao que já era esperado para a comemoração dos gols, né, que não pode haver toque entre os jogadores, mas em um momento se esqueceu disso e eles acabaram se abraçando ali pela emoção e tomaram o cartão amarelo. Outro detalhe é a separação das garrafas, né, por cada um dos jogadores de acordo com as suas numerações nas camisas. Só que existe um complicador, porque o massagista continua carregando todas as garrafas no mesmo engradado, né? Ou seja, uma garrafa ainda está do lado da outra. Se o cara bebeu, tiver com vírus, o vírus facilmente pode passar de uma garrafa para outra. Né? Mas tiveram vários fatos interessantes, como o cumprimento dos árbitros, que foi feito através das chuteiras, né? Um chutando o pé do outro, e assim foi. Não houve comemoração dos gols também, não é? Não houve comemoração dos gols, os jogadores ficaram todos tipo estátuas afastados. Né? Não, até houve. Eles chegaram a fazer uma dancinha ali para a arquibancada, mas sem espectador não tem
não tem a mesma Sim, graça. mas não se tocavam, ficavam só tipo à sim, distância não. uns dos Só outros, à não saltavam, distância. não pulavam nas costas uns dos outros como é habitual. Ficavam Não. assim tipo estátuas a olhar às distâncias, não é? Exato. E uma outra coisa que me foi bem curioso, né? É a questão de não ter gandula, né? Não tinha gandula no campo. Então a bola Apanha saiu. bolas, tenho que traduzir para português, apanha bolas. Põe a Não, a bola. malta em Não Portugal tinha. não vai saber o que é gandula, alguns não vão saber o que é apanha bolas. Então não tínhamos lá os apanha-bolas, e aí, com isso, o jogador tinha que correr para pegar a bola, e era maior o desgaste de tempo, né? E fez com que também reduzisse um pouco a velocidade do jogo. Mas mesmo com a redução da velocidade do jogo, a gente teve um número elevado de lesões. E isso é algo que preocupa, né, no retorno das ligas ao redor do mundo, né? Porque a Liga da Alemanha foi uma das que parou com o menor tempo de intervalo se comparado com outras ligas, né? Então, vamos ver como é que vai ser daqui para frente, uma vez que hoje também a Dinamarca anunciou o retorno da liga local. E o interessante vai ser o primeiro estádio virtual. Pedro, sabe o que eles prometem esse estádio virtual? Não. Vão colocar telões no lugar das arquibancadas, e nesses telões vão ser projetados quadradinhos, como fosse uma live de um programa desses de bate-papo online, né, onde o torcedor vai poder ficar de casa lá gritando, torcendo e comemorar quando for gol. Né? O jogador vai poder correr para frente de um desses telões. Né? Mas não é um telão, não. É em volta de todo o estádio, tem vários telões. Ou seja, vai dar aquela impressão e sensação de que o estádio está cheio. Além do que prometem ainda que as vibrações, né, sonoras que os torcedores emitirem de casa vão chegar até o estádio. Ou seja, o pessoal que gosta ali de fazer aquele desabafo, né? A gente fala que no futebol, o futebol é um esporte que promove a catarse da torcida, né? Ou seja, o camarada quando vai ali e solta o verbo, solta umas boas palavras, ele está jogando para fora, exteriorizando aquele peso que existe dentro de si. Então, o torcedor vai poder de casa continuar gritando e às vezes xingando os jogadores durante o jogo. Pedrão, vamos sair agora que a gente já voou do Brasil sem ter pedido permissão para ir para a Europa, passou lá na Dinamarca e vamos continuar o voo direto para Portugal para saber como é que foi essa semana a questão do futebol em Portugal, Pedrão. Antes de começar diretamente em Portugal, também uma coisa engraçada que me lembrei, entretanto, que não tem nada a ver com Portugal nem assim, mas estavas a falar da Bundesliga. Não sei se soubeste daquele caso na Coreia, na Liga da Coreia, que é outra das ligas que está também a voltar à atividade, de porem bonecas insufláveis na bancada. Aquilo deu muito mau resultado, pelos vistos. Puseram assim umas bonecas insufláveis na bancada para fazer conta que tinha espectadores. Portanto, são as estratégias que as ligas e os clubes estão a utilizar para tentar de alguma forma driblar a falta de espectadores, só que acho que aquilo correu mal e já tiveram ordens para não voltar a repetir a ideia. Lá está, são tempos que puxam à criatividade, só que às vezes a criatividade corre mal, não é? Temos que tentar, não é? Temos que tentar as coisas, às vezes corre bem, outras vezes não corre bem. Acho que foi um motivo de grande distração para os jogadores. Não sei se até que ponto é que isto também não foi de alguma forma usado mais para o humor do que propriamente a sério, mas a verdade é que pronto, vieram essas notícias a público e é também um apontamento que eu acho engraçado. E Pedro, lembra lá da história que a gente contou no episódio número 29 sobre o jogo da Portuguesa, o jogo que não existiu, foi o Portuguesa contra o coronavírus? Sim, lembro disso. Que eles colocaram as fotos dos jogadores nas cadeiras, dos jogadores, não, perdão, as fotos dos torcedores nas cadeiras onde as pessoas compravam virtualmente os ingressos, lembra disso? Isso não me lembro de teres contado. Lembro-me do Então, jogo, do relato, mas não me lembro de teres contado isso. Então, uma das estratégias usada foi vender os ingressos virtualmente. Então, as pessoas compravam o ingresso e tinham o direito, além de mandar as suas fotos para que fossem impressas e colocadas nas cadeiras, tinham também o direito de escalar os jogadores de todos os tempos, né? Todos os jogadores a lista dos jogadores de todos os tempos do clube estava disponível online. E aí, os torcedores podiam selecionar 11 jogadores
para compor a equipe dos sonhos, o Dream Team. Mas além de selecionar os jogadores, essa oportunidade de mandar a sua foto com a da sua família para ser impressa e colocada na cadeira, né, que justamente quando foi executado o hino nacional brasileiro, o cinegrafista ia filmando cada um dos torcedores, né, foi uma ideia interessante e que, não vou dizer que inspirou porque não tem essa fonte, mas parece que serviu de inspiração também para a Bundesliga. A Bundesliga criou um aplicativo onde você pode comprar um ingresso e imprimir a sua foto, o clube imprime a sua foto em tamanho real e coloca dentro do estádio. Então, é algo interessante aí pensar que uma ideia que surgiu no Brasil pode ter inspirado a Liga Alemã. Sim, agora, pelas histórias que tu contas, o Brasil é um país muito fértil em criatividade, em pessoas criativas, portanto é natural que depois as pessoas noutros lados do mundo sigam as ideias, não é? Isto faz parte da natureza humana, não é? E até uma forma de elogio, acho eu. A cópia dizem que é a forma mais honesta de elogio, não é? Portanto, se alguém de alguma forma replicar as ideias que um clube brasileiro, neste caso a Portuguesa, teve, até é uma forma de elogio para o próprio futebol brasileiro e para as pessoas que lá trabalham. Indo então, ainda não diretamente a Portugal, só passar por um tema antes de aterrar mesmo em Portugal, falar, porque já aqui falámos anteriormente, como sabes, noutros programas sobre documentários e séries que estão a passar neste momento, principalmente na Netflix, acerca do desporto, e dizer que nos últimos dias consegui assistir à série do Michael Jordan, ao documentário do Michael Jordan na Netflix. Opa, muito bom, hein? Chamado The Last Dance, é como se chama, está disponível na Netflix. Eu não sei se está disponível em todo o mundo, está disponível nos Emirados e em Portugal também está, pelo menos, no Brasil creio que também deve estar. Quem tiver hipótese de ver através da Netflix, aconselho vivamente. Ainda que o basquetebol não seja o meu desporto preferido, acho que aquilo extravasa um pouco o basquetebol e até o próprio desporto. No fundo fala de uma personagem que atingiu, foi a primeira, talvez o primeiro desportista que se tornou global, se tornou uma marca global. E aquilo está lá muito bem documentado, portanto o trajeto dele de vida até ao sucesso que atingiu na altura ao serviço do Chicago Bulls e todas as peripécias e tudo aquilo que estava presente nos bastidores. E que pelo menos as pessoas como eu, que só assistia aos jogos de vez em quando na televisão, não tinha conhecimento daquilo que se passou, mas foram de facto tempos para o basquetebol em particular e para a NBA foram tempos muito especiais, de um jogador muito especial que marcou uma era e que talvez é considerado por muitos, eu não sou especialista, não tenho opinião, mas é considerado por muitos o melhor jogador de todos os tempos de basquetebol. E de facto aquela equipa do Chicago Bulls foi de facto uma equipa que atingiu aquilo que quase nunca foi atingido na NBA, ou não foi mesmo atingido. Eles conseguiram ser campeões por 6 vezes, 3 vezes, mais 3 vezes naquela altura. Não sei depois daquilo o que é que aconteceu, porque agora não sigo tanto como seguia na altura, vejo de vez em quando um jogo esporadicamente de uma outra equipa, mas a ideia que tenho é que de facto foram tempos de ouro para a NBA, e a NBA também, à custa muito do Michael Jordan e daquela equipa do Chicago Bulls, acabou por também se tornar um fenómeno global, a NBA enquanto liga desportiva. Portanto, eu acho que neste aspecto o que há a tirar, principalmente para quem é da gestão do desporto como nós, é que o Michael Jordan e a NBA naquela altura inauguraram aquilo que é a era moderna que temos hoje, de equipas, neste caso de ligas e de atletas que se tornam um fenómeno global. Eu creio que nesse aspecto eles foram os primeiros de mão dada, não é? Os primeiros a entrar nessa alta roda e a inaugurar essa nova forma de desporto, no fundo, desporto indústria, desporto espetáculo também. E pronto, e acho que é do ponto de vista humano também, acho que é um documentário muito interessante. Queria só deixar ficar este apontamento antes de passar para coisas mais complicadas do futebol português, a que já estamos habituados, mas que pronto, faz parte. E neste caso tem a ver com o retorno da Liga, como já falei anteriormente noutros podcasts. A nossa Liga está
aprazada para voltar a 4 de junho, se não houver nada em contrário, portanto os testes e os Bem contratestes próximo, hein, continuam. Pedro? São Bem mais 2 próximo. semanas. São daqui a 2 semanas, portanto, os testes continuam a ser feitos, já houveram casos positivos, mas entretanto alguns deles também já recuperaram, pronto. Os testes seguem e as equipas seguem a sua preparação dentro do protocolo estabelecido pela Direção-Geral da Saúde em Portugal. Agora a grande polémica neste momento, à altura em que gravamos o podcast, porque isto entretanto podem aparecer outras, mas à altura em que gravamos o podcast, a grande polémica tem a ver com os estádios onde vão ser jogados, portanto, os 90 jogos que faltam, porque nós temos em Portugal estádios, na Primeira Liga, estádios aprovados de nível 1, e com esse à partida estará tudo bem, mas temos também estádios de nível 2 e de nível 3, e aí será mais complicado. Portanto, os estádios que neste momento estão aprovados são 9, neste caso a Cidade do Futebol, que é o estádio da Seleção Nacional, digamos assim, são as instalações da Seleção Nacional, portanto, e aí vão jogar à partida Belenenses e Santa Clara. O estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães, onde à partida vão jogar Vitória de Guimarães e Moreirense. E depois tem o Estádio do Dragão, que é o Estádio do Porto, o Estádio João Cardoso, que é o Estádio do Tondela, o Estádio José Alvalade, que é o Estádio do Sporting, o Estádio do Marítimo na Madeira, o Estádio Municipal de Braga, obviamente do Sporting de Braga, o Estádio da Luz, que é o Estádio do Benfica, e também o Estádio do Portimonense. Pronto, estes estádios estão aprovados já, e ficam a faltar aprovação para o Estádio do Bonfim em Setúbal, para o Estádio Capital do Móvel em Passos Ferreira, para o Estádio de Barcelos, que é o do Gil Vicente, para o Estádio do Clube Desportivo das Aves, nas Aves, para o Estádio do Bessa, que é do Boa Vista, no Porto, e para o Estádio do Rio Ave. Portanto, para estes estádios que eu referi agora, estamos à espera de aprovação, porque a Direção-Geral de Saúde fez uma primeira vistoria e pediu aos clubes proprietários desses estádios, ou às entidades proprietárias desses estádios, para fazerem um certo número de correções, de ajustes, para que possam ser aprovados. E depois tem estádios que são estádios habitualmente utilizados para a Liga NOS, para a Primeira Liga, e esses não vão ser de todo utilizados, que é o Estádio do Jamor em Lisboa, onde estava a jogar o Belenenses SAD, o Estádio do Famalicão, em Famalicão, e o Estádio do Moreirense, em Moreira de Cónegos. Portanto, estes 3 estádios estão fora, não tem hipótese, e sendo que o Estádio do Santa Clara nem sequer está na equação, porque o Estádio do Santa Clara já está decidido, vai jogar na Cidade do Futebol. O que é que acontece com isto, Léo? Por causa disto, há vários clubes que não vão disputar os seus jogos em casa, não é? Neste caso, como mandante, não vão disputá-los na sua casa, ainda que há porta fechada e tudo isso, mas não vão disputá-los no seu estádio, no estádio que chamam casa habitualmente. E o que acontece é que, pronto, com isto há muitos clubes que estão a protestar perante esta situação e que estão a levantar alguns problemas e algumas questões, e há já ameaças, inclusive, que também não são novas, de possível impugnação ou pedidos de impugnação do campeonato. Portanto, isto pode estar aqui em vista, uma grande contenda, mesmo antes dos jogos começarem. Estamos neste momento a aguardar para ver qual vai ser a decisão daqueles estádios que estão ainda a necessitar uma segunda vistoria. Se esses estádios forem todos aprovados, eu creio que menos mal, porque alguns dos clubes que já fizeram protesto, alguns dos clubes ficarão abrangidos por essa aprovação dos seus estádios. Caso haja algum estádio que não consiga de facto, dos que ainda vão ser vistoriados novamente, que se haja algum estádio que não consiga de facto ser aprovado, então poderemos estar aqui perante mais um problema de contencioso jurídico, eventualmente no futuro. Dizer também, para quem nos ouve, que segundo a Liga, assim que a competição começar, a ideia, ainda não há calendários definidos 100%, mas a ideia é fazer, portanto, jogos todos os dias. No período que vai do início ou do reinício da competição até ao seu fim, que é de 4 de junho a, se não estou em erro, 19 de julho, ou coisa que o valha. Portanto, neste período é suposto haverem jogos praticamente todos os dias. Poderá falhar um dia ou outro, mas todos os dias haverem jogos.
portanto vão ser todos televisionados, vamos poder assistir aos jogos todos, portanto vai haver uma densidade competitiva brutal. Diz, Léo. Uma pergunta, você acredita que possa entrar aí o campeonato, então, pelos dias de férias, pelas férias de verão? Né? Porque essa é uma preocupação, né? De que os atletas também parem no verão, né? Para ter o descanso e a recuperação necessária para continuar o início da nova competição. Você acredita que deva emendar? Como é que é essa percepção em relação ao retorno das atividades tardio, né? E, no caso, o reinício de um novo calendário? Pronto, neste momento, como eu te disse, nem sequer para este reinício temos ainda calendário bem definido, ou seja, neste caso já temos o emparelhamento dos jogos, obviamente, esse já estava feito desde o início da época, mas ainda não temos sequer as datas exatamente e horas definidas para a execução de cada jogo. Assim que saírem essas listas, digamos assim, dos jogos, já vamos ter essa parte resolvida. Quanto à pergunta que me fazes mais em concreto, também não há nada definido ainda, pelo menos que eu tenha conhecimento ou que eu tenha lido, mas a sensação que eu tenho é que quando muito vai haver uma paragem tipo de uma semana entre o fim de uma época e o início da outra, portanto os jogadores este ano não vão ter aquelas férias que convencionalmente são chamadas de férias, portanto o que pode acontecer é, imagina, há o jogo da final da Taça de Portugal num fim de semana e 2 fins de semana depois começa a nova época, eventualmente com uma supertaça ou assim, mas é como te digo, isto é a minha sensibilidade, não tenho informação clara, pelo menos eu neste momento, nesse sentido, do que é que pode ser em relação à próxima época. Também aproveitando para te dizer que no estado em que as coisas estão neste momento, de tanta contestação relativamente às decisões que estão a ser tomadas neste momento, tudo isso está ainda muito enublado, digamos assim, com muito nevoeiro à volta, de percebermos exatamente como é que as coisas podem ser feitas, porque ainda há muita coisa desta época que provavelmente vai criar alguma turbulência e vai criar alguma indefinição também a nível das estruturas competitivas, não é? É verdade, Pedrão. E aí, Pedro, eu tenho uma outra pergunta para ti, cara, que é a respeito assim como no Brasil tiveram alguns jogadores que foram contaminados, né, durante o período da Covid, em Portugal até então, né, já foram detectados 9 jogadores com casos de Covid, né, e que devem, com certeza, esses serão os primeiros aí a retomar os treinos após a passagem do quadro clínico. A minha preocupação é, você acredita que possa haver algum tipo de preconceito ou discriminação, não por parte somente dos atletas, mas por parte dos clubes, né, em aceitar o retorno desses jogadores? Ou você acha que o fato deles terem já passado, terem apresentado os sintomas, não tem nada a ver e eles vão retornar às atividades tranquilamente? Eu faço essa pergunta porque essa é uma das perguntas que hoje circula no futebol brasileiro, né? Se realmente os que já tiveram o vírus devem voltar imediatamente a treinar e como ainda não há nenhum tipo de comprovação de reinfecção, né, então esses já não correm mais risco. Mas, ao mesmo tempo, rola uma série de preconceitos, né, que as pessoas hoje em dia têm relatado, principalmente aquelas que têm declarado publicamente que tiveram o vírus. Eu acho que o vírus, Léo, usando uma expressão muito brasileira, deu uma caneta em todos nós, não é? E então há muita coisa que nos baralha e que nós não sabemos e que, pronto, aquilo que em Portugal acontece é que os jogadores, supostamente, para voltarem à competição, ou sequer aos treinos, têm que passar pelo protocolo de saúde. O que significa que eles, para poderem voltar sequer a treinar, têm que estar clinicamente aptos e têm que dar negativo no teste do vírus. Portanto, acontecendo isso, eles estão em condições de voltar.
Agora, a pergunta que me fazes, isso vai depender de caso a caso. Houve clubes que, na altura em que os casos foram detectados, em que disseram quais eram os jogadores, houve outros clubes que não disseram, houve outros clubes que não disseram, mas depois soube-se. Portanto, é tudo muito difuso. E depois há aqui outra questão, e aí já entramos mais na parte médica, que eu sinceramente desconheço. Uma coisa é o jogador estar clinicamente apto, ok, não tem o vírus, porque já testou negativo uma ou duas vezes que forem. E está clinicamente apto. Outra coisa é ele estar desportivamente apto, é ele em termos de saúde estar em condições de voltar à alta competição, porque aquilo que sabemos sobre este vírus até agora é que há pessoas que passam por ele absolutamente como se nada fosse, e felizmente parece que são a maioria, portanto muita gente nem se apercebe sequer que teve o vírus e tem e deixa de ter e a vida segue, mas há outras pessoas que têm dificuldade em recuperar, mesmo felizmente não lhes acontecendo nada de muito mal em termos não falecem, felizmente não morrem, mas ficam em mau estado e demoram algum tempo a recuperar. Portanto, e é isto, em termos das sequelas que pode deixar o vírus, é isto que também é um grande ponto de interrogação, e obviamente que a tua pergunta também faz muito sentido, no sentido em que já se ouviu da parte de alguns jogadores questões até públicas de receio sobre o voltar à competição no geral, porque até os jogadores que estão detectados, até esses serão os casos mais fáceis, porque já estão detectados, mas há outros casos que podem de repente não estar detectados, porque lá está, este vírus é muito, é a forma como ele atua, é uma forma muito difícil de conter e de prever, e portanto há aqui coisas que nós não sabemos e que só depois, de facto, da competição reiniciar é que vamos perceber o que é que as pessoas vão fazer, qual vai ser o tipo de atitude que os colegas vão ter, que os adversários vão ter, em que estado estão os jogadores para competir, portanto tudo é um grande ponto de interrogação neste momento. Vamos ver, só mesmo começando a rolar a bola outra vez é que vamos perceber isso lá. E falando de pontos de interrogação, vamos pegar o nosso avião, decolar de Portugal, aterrissar nos Emirados Árabes e fazer logo uma pergunta baseada nessa interrogação. Pedro, como é que está o mercado de movimentações no futebol árabe? Olha, a grande movimentação neste momento, continua a haver muitos rumores e muitas hipóteses de transferências, por aquilo que a grande transferência neste momento que está confirmada é uma boa e uma má notícia para a UAE Pro League. A boa notícia é que o Sebastián Tagliabo, que é um jogador de naturalidade argentina, que entretanto obteve este ano o passaporte dos Emirados, porque já está cá há mais de 5 anos, vai continuar na Liga. Portanto, ele tinha, exato, como eu tinha dito a semana passada, o Al Ahly deu-lhe carta branca para poder negociar com outro clube, porque não tinha condições para o manter aos valores que ele oferia, e o Tagliabo, portanto, mudou-se neste caso para o Dubai, vai mudar da Abu Dhabi para o Dubai e vai jogar pelo Al Nassr. A má notícia é que vem jogar para o lugar de uma das grandes estrelas, se não em termos de nome e de projeção, a maior estrela que tínhamos na Liga, que era o Álvaro Negredo, o espanhol, que jogava no Al Nassr e que, pelo menos até ver no Al Nassr, não continuará, e à partida não continuará na Liga, a não ser que haja uma surpresa grande e haja aí algum clube a abrir os cordões à bolsa para contratar o Álvaro Negredo, o que de facto era uma boa ideia em termos desportivos, pelo menos. Financeiros já não sei tanto, mas em termos desportivos seria excelente, porque o jogador, para além do talento e da qualidade e da carreira que tem, é um jogador muito sério em termos de trabalho, um jogador muito profissional e que fazia muitos golos e dava bons espetáculos, que é um jogador de facto com muito talento. No mais, estou a ver pelos rumores um Corfacan a reforçar-se muito e bem. Estou a ver por outro lado uma equipa que tu tens uma particular simpatia, o Fugeira, a perder muitos jogadores, não sei o que é que se está a passar ali, portanto, mas isto também agora são rumores, atenção, que eu saiba não são coisas confirmadas, portanto, pronto, estamos aqui todos um pouco na expectativa de perceber aquilo que são rumores e aquilo que depois se vai confirmar de facto como
como transferências dadas, mas assim, em termos de rumor, parece que o Corfacan está de facto a tentar montar uma equipa que lhes permita, porque o Corfacan, portanto, para quem não sabe, o Corfacan foi uma equipa que subiu pela primeira vez na sua história, até porque tinha outro nome antes, subiu pela primeira vez à Arabian Gulf League este ano, e pronto, e é uma equipa que teve muitas dificuldades, principalmente na primeira parte da época. Verdade seja dita que a partir de janeiro as coisas melhoraram substancialmente, mas ainda assim com muito sofrimento e a muito custo, e creio que as pessoas do Corfacan nesta nova época estão a planear tentarem reforços no sentido de fazerem uma época bastante mais tranquila que a anterior e tentarem assegurar uma manutenção de forma mais suave, pelo menos atendendo aos rumores. Vamos ver o que é que se confirma. Ainda para fechar nos Emirados e também o podcast, falar-te da equipa do ano e ver se concordas também já agora. São 11 jogadores por 11 posições e tu também que fizeste jogos para perceber até que ponto é que tu concordas também com esta escolha. Esta escolha é de um colega nosso, que também, portanto, que é jornalista desportivo, mas que também é comentador da Arabian Gulf League, o Matt Monaghan, do Sports 360, e ele faz um resumo, portanto, da época dos jogadores que para ele lhe causaram mais impacto, e começa logo pelo guarda-redes do Dafra, Khalid Al-Sanani. Não sei se aqui tinhas uma opção diferente. Eu percebo a escolha do Matt, mas eu por acaso era capaz de colocar aqui mais o goleiro do Al-Wahda, o Mohamed Al-Shamsi, que é da seleção. Eu concordo contigo. O goleiro da seleção, ele é um goleiro mais forte, né, mais experiente, né, e talvez eu escalasse esse aí. Defesa direito, o Said Al-Juma, portanto do Al-Ain, que ele chegou inclusive à seleção. E eu aqui acho que sim, concordo com a escolha do Matt, mas também já agora uma menção honrosa para um jogador que de certeza lá está tu aprecias, que é o defesa direito do Fujeira e que era capitão equipa também do Fujeira, que acho que obviamente ofensivamente não tinha a qualidade do Said Juma, não tem a qualidade do Said Juma. O Said Juma também tem 21 anos, é um jogador bem mais novo, mas que em termos defensivos, em termos de liderança, era um jogador que eu também apreciei muito vê-lo jogar. Faria uma menção honrosa neste caso para o capitão do Fujeira, o defesa direito, que julgo que se chama Fahad, agora não me lembro o segundo nome, mas é o Fahad, e ele também fez uma boa época no Fujeira. Continuando para mais posições, a defesas centrais, o Matt seleciona o Mohamed Marzouk do Shabab Al-Ahly e o Glauber, o brasileiro, Brasileiro, né? do Al Nassr, que veio do Botafogo, do sub-20 do Botafogo, e ele seleciona estes dois. E eu teria tendência sim, o Marzouk de facto é dos centrais mais sólidos da Arabian Gulf League, e o Glauber sim, foi uma boa surpresa. Ele impôs-se na defesa do Nassr, e o Nassr é uma equipa que até normalmente tem bons defesas e defende bem, e ele impôs-se. É um jogador muito novo e de facto tem um potencial enorme se ele se mantiver a um bom nível. Se ele for um bom profissional, é um jogador que pode ter muito futuro, no mínimo por estas bandas. Não sei se acrescentarias alguém, se discordas disto, Léo. Não. Na defesa está tudo tranquilo, tudo apoiado. Vamos lá para o meio campo agora. Não, ainda falta o defesa esquerdo, neste caso o Youssef Você não Jabbar falou do defesa. do defesa esquerdo, o do Youssef Jabbar do Shabab Al-Ahly. Também, sim, ele foi o rei das assistências, também é um defesa esquerdo, sim, que acho que, apesar da idade dele, ele já tem 35 anos, mas acho que sim. O defesa esquerdo do Sharjah também, o Salah, também acho que merecia aqui uma menção honrosa, mas sim, o Youssef Jabbar teve mais impacto. Passando para o meio campo, o Matt seleciona como defensive midfielder, ou neste caso meio campo defensivo, o Abdallah Ramadan do Jazeera, que é um jogador também jovem ainda ali no meio campo do Jazeera, que jogava com o número 35,
para teres essa referência. Sim, eu também acho que foi um jogador que esteve em bom nível nos jogos que vimos, pelo menos nos jogos que eu vi. É um jogador que tem bom nível. O Jazira tem vários jogadores jovens com muito bom nível, e o Matt seleciona também no meio campo o Lahj do Hatta, o número 7 do Hatta. Sim, até porque tendo em conta que é um jogador de uma equipa que não é das principais, era um jogador com muito Ele se impacto. destaca, né? Sim, um jogador com muito impacto. E pronto, e de facto ele fez também uma época, até onde parou, fez uma época também muito interessante. Portanto, também aqui acho que está bem visto pelo Matt. Continuando ainda no meio campo, mas agora indo para as alas, do lado direito o Bandar, do Al-Ain. Aqui também já se pode discutir muito com os jogadores estrangeiros. Por exemplo, um Fábio Lima também podia cair bem aqui, não é? Acho que também podia cair bem aqui, mas o Bandar, o Bandar também em termos de assistências fez muitas assistências, portanto o Bandar foi mesmo o rei das assistências, o Youssef Jaber foi o defesa com mais assistências e foi também um dos melhores assistentes da liga. Neste caso o Bandar do Al-Ain selecionado como do lado direito, como extremo direito, e do lado esquerdo, outra escolha com a qual eu também concordo, que foi o Khalid Bouazir do Dafra. É um jogador que já passou pelo Al-Wasl e que é da formação do Arda. É um jogador muito talentoso, é um jogador que podia e pode ir para outros voos, e eu concordo com isso. Acho que ele também fez uma boa época e era um jogador também de destaque. Lá está numa equipa que não é das principais. E como número 10, como camisa 10, o Igor Coronado do Charger, embora ele tenha tido a lesão, não é? Uma lesão grave, concordo inteiramente, mas dizer que a nível de número 10 também o Fernando Gabriel do Fogeira também acho que merece aqui uma menção honrosa, porque também é um jogador que numa equipa que não é de topo, é um jogador que apresenta sempre um rendimento muito bom. É um jogador que eu também gostei de ver jogar, gosto de ver jogar, ele já está cá há uns anos e eu gosto de o ver jogar, mas pronto, o Igor Coronado obviamente é o jogador mais na liga. E finalmente, na frente, o striker, o ponta de lança, neste caso o centroavante, o Laba, o Kodjo Laba do Al-Ain. Tava esperando o Laba e o João. Sim. Aí vamos ver se ele escalou o João também. Exatamente, não. Só o Laba, portanto só escolhem um, mas o João, exatamente, eu concordo inteiramente contigo. Eu diria até que a mim, o jogador que me impressionou mais este ano, vindo de novo para a Liga, foi o João. Porque, por exemplo, o Tozé no Al Nassr também esteve bem, mas eu já conhecia o Tozé de Portugal. Mas o João Pedro no Dafra, numa equipa como o Dafra, que não é uma equipa de topo, acho que teve um impacto brutal e é um jogador que eu gostava muito de ver jogar numa equipa com um estilo de jogo diferente, com mais poder ofensivo, com mais suporte, em que ele pudesse jogar com mais suporte. Era um jogador que eu gostava muito de o ver nessa circunstância. E também, já agora, uma menção honrosa para outro togolês, que é o Melapa do Calva, que também lá na frente, que também é um tanque e que marcou muitos golos numa equipa com dificuldades. E tu fizeste alguns jogos também, se não estou em erro, do Calva. Sim. E ele dava muita confusão, criava muita confusão nas defesas contrárias. Lembro-me de um dos últimos jogos que tive o prazer de comentar contra o Al-Ain, o Calva em casa contra o Al-Ain, que é uma das melhores equipas, e o Melapa criou muitas dificuldades, principalmente a primeira parte criou mesmo muitas dificuldades ao Al-Ain. Na segunda parte o Al-Ain criou uma estratégia que resolveu em parte o problema, mas a primeira parte ele fez desgraças na defesa do Al-Ain e de facto é um jogador também interessante, que também quero ver o que é que vai acontecer na próxima época, não é? Eu senti falta também, Pedro, agora você vai só colaborar comigo, de um jogador, né, naturalizado local, mas é um jogador matador também, cabeludo, lá na frente. Quem é? Naturalizado local? Naturalizado local. Ele é originalmente do Iêmen. O Abdurrahman? O Omar Abdurrahman? O Amouri.
Sim, o Amorim é um gênio, não é? Como tu sabes, o Amorim é um gênio, mas como todos os génios, ele tem oscilações, pronto. Não, sim, ele tem muitos altos e baixos, mas por se falar em uma seleção nacional, e é claro que nessa temporada ele não está tão forte, né? Mas é um jogador que vale ser lembrado aí como uma grande revelação. Não dá para dar mole para ele, né? Sim, e também lembrar, quem nos ouve e que não saiba, ele vem de uma terceira ruptura de ligamentos cruzados do joelho na carreira. Ele esteve praticamente o ano passado todo parado. É um jogador que fisicamente é frágil, não é só questão das lesões, ele próprio, quem ouvir vê que ele é um jogador frágil, é um jogador muito pouco robusto fisicamente. Isso não quer dizer nada, não é? O Messi não é propriamente o Hulk, mas quer dizer alguma coisa também, porque se o jogador for demasiadamente frágil, depois também tem este problema de se poder lesionar com alguma facilidade, não é? Não sei até que ponto é só esse o caso, ou é só esse, neste caso, o que provoca que ele tenha esse tipo de lesões, porque já é terceira, não é? Agora, o que é facto é que essas lesões têm prejudicado a carreira dele, e ele é um jogador notável, de facto, e esperemos que ele agora na nova época venha a 100%, porque é uma boa adição, obviamente, para a Liga. É verdade, Pedrão. E foi assim o episódio número 32 do podcast semanal Futebol das Arábias. Eu sou Leonardo Mataruna. E eu sou Pedro Correia. E aqui estaremos na próxima semana. Vale lembrar também que estamos disponíveis em várias aplicações de podcast e também na página do Facebook, Quarentena da Bola, por Rêmulo Jonatas. Falar nisso, Rêmulo Jonatas batendo recorde na internet, hein? Mais seguidores aí. Sigam a página Quarentena da Bola e também assistam o Pedrão lá toda sexta-feira. Pode entrar então em contato conosco enviando suas sugestões, comentários, dicas para a nossa página no Facebook Futebol das Arábias, o seu podcast semanal. Ou então mandar aquele e-mail para futeboldasarábias@gmail ou gmail.com. Um forte abraço, Pedro. Um forte abraço, amigos, e até a próxima semana. Até a próxima, abraço a todos. Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna e do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai.